Bom dia a todos, meu nome é Guilherme Lima, eu sou diretor da HKA. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse webinar aqui hoje. E a minha apresentação aqui hoje tem como objetivo principal discutir algumas orientações práticas para os executantes de obra, públicas e privadas, né, que sofreram e vêm sofrendo com os atrasos e interrupções em seus projetos causados pelas ações e reações ao Covid-19. Nossa visão sobre esse aspecto é com foco estritamente técnico, né, e podemos dizer que são as melhores práticas para suportar possíveis pedidos de extensão de prazo e de custos adicionais decorrentes de descontinuidade e do desequilíbrio econômico-financeiro. É importante observarmos que a continuidade das atividades de obras, propriamente dita, tem sido defendida por grande parte das comissões e instituições que representam o setor da construção. Obviamente, essa continuidade ela é defendida desde que sejam adotadas as medidas e ferramentas para prover os trabalhadores a segurança necessária para a continuidade de suas atividades, né? O que nós temos observado é que as mudanças elas incluem desde ações simples, como a necessidade de adequação de canteiros de obra, como restrição de circulação em carros, em ônibus, até em elevadores das obras, né? O pessoal tem evitado células de trabalho numerosas, tem restringido o número de pessoas nas atividades, disponibilização de álcool em gel nas dependências comunitárias do canteiro, para todos os colaboradores terem acesso ao álcool, lavagem diária e asepsia de equipamentos e vestimentas, aferição de temperatura dos colaboradores todos os dias, né? Além de utilização de luvas, máscara para todo efetivo, e a redefinição dos turnos para entrada no trabalho, almoço e saída, de forma a evitar aglomerações, né? Então, apesar dessas ações parecerem simples, né, nós podemos afirmar que, de certa forma, elas já impactam no custo e no prazo da obra, né? Além dessas ações que são relativamente simples, em alguns casos, a indisponibilidade de insumos, de equipamentos e de recursos humanos vem tornando inviável, né, por completo a execução de alguns empreendimentos e, em alguns casos, levando ao replanejamento da obra e até à suspensão de contratos. Estas circunstâncias têm produzido um impacto relevante no âmbito dos contratos de construção e montagem, né, com o aumento dos custos diretos e indiretos, certamente resultando em desaceleração ou até descontinuidade. Então, nesse contexto, nós entendemos que uma série de medidas podem e devem ser tomadas pelos executantes de obra com o intuito de registrar as evidências que comprovem a necessidade de adequação do contrato às novas circunstâncias. E dentro desse ambiente, a primeira questão que as empresas enfrentam é: nós vamos continuar com a execução do contrato sob as condições de menor eficácia? Qual que é a real urgência da obra? Precisamos continuar? Qual que é o custo para se continuar? Ou, uma outra questão, vamos suspender o contrato. Qual que será o custo para desmobilizar e depois remobilizar esse contrato? Então, são questões que são complexas tecnicamente e devem ser estudadas caso a caso para que se tome uma decisão. Além disso, né, é importante relembrarmos que muitos empreendimentos têm encontrado um problema de desabastecimento ou oneração de insumos utilizáveis na execução das obras, né? Então, é importante que se verifique também que, se a matriz de risco dos contratos, esse tipo de risco pode estar estabelecido, né? Porque são riscos alocáveis à responsabilidade de qualquer uma das partes, né? Então, é importante que se verifique o próprio contrato, se existe, o que se rege a respeito da oneração de insumos utilizáveis na execução da obra. Então,
Superada, né, a etapa de verificação das alocações de risco e a etapa de qual será a condução da obra, né, se irão suspender ou prosseguir na condição atual, é necessário que se apresente uma documentação detalhada e explicativa acerca dos custos adicionais que ocorreram e que vão ocorrer em decorrência da suspensão contratual, rescisão ou perda de produtividade ou extensão de prazo, né, que são necessários para reequilíbrio do contrato. Essas evidências devem ser objetivamente demonstradas e documentadas. Para apoiar e fundamentar adequadamente os pedidos, nós sugerimos, primeiramente, que o executante mantenha e atualize diariamente os registros do empreendimento, tais como, né, atas de reunião, RDOs, cartas, né, toda a documentação contratual. Então, assim, é importante que se verifique que todos os avisos contratuais necessários sejam fornecidos no prazo, incluindo qualquer particularização necessária, né? É importante também registrar as decisões tomadas ou que se propõe a tomar em resposta à pandemia, como desaceleração da obra, fechamento do site, medidas ou ações discretas específicas e comunicá-las às partes relevantes, né? Às vezes tem que comunicar o sindicato ou algum órgão específico, o CREA. Então é importante que essas comunicações sejam tomadas, né? No que tange ao aumento de preços, né, comprovação do aumento de preço, é importante que se busque não só os valores dos fornecedores da obra, mas que se busquem referências externas e objetivas, como relatórios produzidos por entidades relevantes do setor, né, revistas de abordagem técnica que divulguem a variação, para que não se fique restrito a um fornecedor exclusivo da obra. Além disso, é importante colocar um sistema de registros para os atrasos e custos adicionais que decorreram das ações do Covid e manter a parte contratante constantemente, regularmente informada, atualizada, né? Os registros, que nós, né, são usuais, mas que é importante verificação e aferição, são as curvas de avanço físico, comparando o previsto com o real, os histogramas previsto versus o real, as produtividades das principais atividades, frentes de trabalho que não podem prosseguir, né, e são realocadas para outras atividades, né, subcontratados que estão atrasados ou impedidos de desempenhar suas atividades, atraso na fabricação de equipamentos, quando se tem alguns equipamentos importados, né, muitos países pararam completamente com as fabricações, e isso impacta diretamente, então é importante ter as comunicações com o fabricante, os status de fabricação, né? É importante também o registro de funcionários que estão em quarentena. Isso nós vimos observando que o pessoal que trabalha embarcado, eles têm sofrido muito com a questão da quarentena. Eles têm que hoje fazer uma quarentena antes do embarque, ficar isolado antes do embarque, aí embarcam e depois do embarque ficam isolados novamente. Então tem um impacto muito grande para esse pessoal, né? Então, assim, são pontos que nós entendemos que devem ser tomadas atenção, e o registro tem que ser feito muito adequadamente para que, quando, né, entrem numa disputa, que as pessoas envolvidas tenham, né, as documentações pertinentes para análise, né? Então, além desses pontos que nós colocamos, é fundamental, né, a verificação de integridade do cronograma e o impacto no caminho crítico da obra. É importante a gente relembrar que existem práticas recomendadas internacionalmente sobre a análise de atraso e a análise de perda de produtividade, né? Sobre a análise de atraso, uma das práticas mais reconhecidas é a 29R03, que é a análise investigativa de cronograma da ACE, que é a Associação para Desenvolvimento de Engenharia de Custos, uma entidade internacional, e o cronograma da obra é o insumo principal para fazer essa análise. Por isso que a gente entende que a verificação da integridade do cronograma como insumo chave para esse tipo de análise seja feito. Nós temos participado de várias perícias e assistências técnicas, né? E a gente vê por diversas vezes, né, que
existem cronogramas na obra, mas quando a gente pega para verificar a integridade do cronograma, os cronogramas eles não servem para fazer uma análise de impacto. Então é importante que se verifique a lógica do cronograma, as folgas, os tipos de relações, né, as datas fixas no cronograma, se os recursos estão alocados ou não. Então existem uma série de regras para que se verifique a integridade do cronograma e isso a gente entende que deve ser mantido. Né? Feita a verificação dessa integridade, né, o expert ele vai escolher a metodologia mais adequada, dentro da sua experiência. Então, depois dessa análise do cronograma, um outro ponto importante, né, uma outra recomendação importante, é como estimar a perda de produtividade, que é a norma 25R03, também da ACE. Né? Nunca é demais enfatizarmos que o cálculo de perda de produtividade não é um exercício simples, é um exercício complexo, né, e existem diversas maneiras de se fazer esse estudo. Né? Então, basicamente, nós podemos dividir, né, entre estudos mais específicos, que são mais aceitos. Né? Esses estudos mais específicos eles dependem de informações mais detalhadas sobre as produtividades do projeto. Né? Então, os registros das atividades, das produtividades previstas, das produtividades alcançadas têm que ser muito bem feito. E estudos mais generalizados, que são a base de custos, né? Que são como custo total modificado, que dependem de algumas ações específicas, como se verifique se o orçamento do empreiteiro era adequado, isento de erros, se os custos reais são razoáveis, né, se a contratada foi responsável por eventos que levaram à perda de produtividade. Então, quanto mais detalhado as informações de produtividade tiverem, os estudos específicos podem ser utilizados e eles certamente são mais aceitos. Então, de uma forma geral, né, a gente entende que para fazer uma análise dos pedidos decorrentes das ações implementadas em consequência do Covid, a gente precisa analisar a matriz do contrato, né, e a sua análise, obviamente, jurídica em paralelo, com a verificação da qualidade das evidências que comprovem os impactos nas ações da cadeia de suprimentos, recursos e no próprio desempenho da contratante. Muita importância deve ser dada à capacidade de demonstrar objetivamente os efeitos do Covid através dos registros utilizados. Né? Eles têm que estar atualizados e têm que ser precisos.